Olá, pessoal! Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula de educação musical, possibilidades para a inclusão. E hoje nós vamos falar o passo a passo e algumas dicas para a nossa atividade do ciclo 2, que já está no ar, ok? Então vamos lá. Boa noite a quem está aqui presente e a você que está assistindo aí essa gravação. Se tiver alguma dúvida ainda, né, de como utilizar o Braille, a forma, né, que é as leituras, a colocação das notas, eu estou à disposição. É isso que nós vamos falar aqui agora. Ok? Olá, Boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bom, Tudo Vânia? jóia. Olá, Geraldo, boa noite a Boa todos. noite, Geraldo. Boa noite. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o Braille, sobre o Muse Braille, tá? Perfeito. As letras em Braille, elas são formadas a partir da combinação de 6 pontos que compõem o que é chamado de célula Braille, né? Então, vocês já devem ter visto isso, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, transportando para a área de música, né? Então, ela é formada por 2 colunas e 3 linhas de pontos. E a localização dos pontos é dada de cima para baixo. Primeiramente, na coluna da esquerda, então, vocês podem ver que tem os pontos 1, 2 e 3, e depois à direita, né, que é 4, 5 e 6. Então, cada combinação em relevo forma, portanto, determinada letra ou algum sinal de pontuação. Vocês vão ver que tem alguns sinais específicos, a gente vai falar só dos principais, mas nós já temos esses materiais de apoio e à disposição para vocês darem uma olhada, mas no sentido de curiosidade, tá, pessoal? Não se preocupem que não é necessário gravar, nem ficar decorando nada, é só para a gente conhecer a ferramenta, caso vocês precisem trabalhar um dia ou fazer um curso específico de Muse Braille na sua escola ou no seu local de trabalho, tá? Então, a letra C, por exemplo, é formada pelos pontos 1 e ponto 4. Então, a leitura ela é feita verticalmente da esquerda para a direita, parecido com a forma de escrita nossa mesmo, convencional, tá? Só lembrando que se vocês olharem ao contrário, pode fazer alguma questão aí de forma incorreta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Decorem só isso e esquerda para direita, que aí o resto vocês vão olhar aí no material de apoio para fazer as atividades no ciclo 2, aí fica super fácil, né? Aqui está o alfabeto tradicional, que é o mais conhecido aí de todo mundo, né, na parte das letras mesmo, mas a gente tem os símbolos específicos de música também, tá? O legal é a gente também pensar em como que a gente pode confeccionar esse braille. Então, a gente pode utilizar materiais diversos, simples, né? Pode fazer umas adaptações. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que foi tirado de um site, tá? Caso vocês queiram depois olhar com calma. Vocês podem usar caixa de ovos, podem usar tampas de garrafa, papelão. Aí vai da criatividade o material que você tiver em casa, né, ou que os alunos tiverem, caso vocês queiram fazer algum tipo de projeto nesse sentido. Então, se vocês observarem aqui, ó, né, a gente faz aqui está usando tampinhas, né, vocês podem ver que tem aí, vocês podem usar pedrinha, feijão, botão, o que vocês acharem mais viável, tá? E voltando aqui, então, né, para o nosso PowerPoint, a gente vai ver um que é bem simples, com caixa de ovo, tá? Que é um material bem simples. E para não ficar tão difícil, vocês podem substituir por uma bolinha de ping-pong, ou aquela bolinha do desodorante, alguma coisa que vocês queiram colocar que não quebre, né? Porque o ovo é mais complicado, né? Claro. Então, aí, só um exemplo para vocês terem uma noção de como que ficaria. Aqui só tem caixa de ovos, né? As bolinhas do desodorante Roll-On, no mínimo 6, claro, e a tesoura para cortar. Então é um material super simples, mas vocês podem adaptar também com o que vocês tiverem aí, como eu já falei. Então vocês vão recortar as células e colocar as bolinhas de acordo com a letra, no nosso caso, com a nota ou com o símbolo musical desejado. Né? Aqui a gente tem um exemplo com letra mesmo, mas vocês podem passar isso para a linguagem musical. Tá? Para quem tem um tempo meio corrido e acha meio complexo, apesar que eu acho o material muito fácil, tem também o site Brinque Libras, tá? Que tem vários
vários símbolos, né, vários já confeccionados com material de EVA, as bolinhas já pronta, para você que não quer confeccionar, mas quiser comprar também, tem bastante opções aí de materiais. Os círculos em negrito representam os pontos da cela Braille e a combinação formam os 63, alguns falam 64, caracteres que simbolizam as letras do alfabeto convencional e suas variações como os acentos, pontuação, números, símbolos de matemática, símbolos até de química e também, é claro, as notas musicais. E para os cegos, eles podem ler números ou partituras musicais, basta que se acrescente antes do sinal dos 6 pontos, um sinal de número ou um sinal específico de música, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Para a alfabetização, deve-se utilizar diversos tipos de materiais. Então, é interessante a utilização de materiais de sucata, onde elas possam colaborar na confecção e motivar a criança, no caso, aí, o jovem, né? E auxiliar no desenvolvimento e refinamento tátil. Então, vocês podem confeccionar com material de sucata. Tá? Aqui tem um exemplo com papelão, né? As tampinhas, pode ser tampinha de refrigerante, se vocês quiserem, algum tipo de semente, ou feijão, ou milho, alguma semente aí para facilitar aí para vocês. O outro, ele tem alguns botões, que também é um material bem acessível, e papelão. Para a execução do Dó 3, o sinal dessa nota deve ser precedido por outro sinal que indica em qual das oitavas do piano a nota está localizada. Ou seja, ao iniciar uma grafia, coloca-se o sinal simbólico da clave e depois a fórmula de compasso. E na sequência, a primeira nota da melodia. É desnecessário a mudança da nota de referência, a menos que mudemos de oitava. O sistema Braille ainda oferece os sinais de dedilhado e articulação, escritos após cada nota. Então, se a leitura do Braille é horizontal, como a gente vê nos acordes, né? A escrita de Dó maior, na fundamental, por exemplo, né? Um exemplo aí, Dó, Mi, Sol e o Dó oitavado, escreve-se, né? Grafa-se a clave, o sinal de oitava e as notas Mi, Sol e Dó. Mas quando o acorde for tocado pela mão direita, grafa-se do agudo para o grave. Inicia-se do Dó agudo e só depois acrescenta as notas Sol e Mi. E se houver necessidade, para muitos instrumentos, é necessário uma legenda onde cada instrumento é representado por uma determinada nota. Então, vamos supor, você vai fazer um grupo, né, que vai ter uma zabumba, ela pode ser representada pela nota Sol. Não que ele vai entoar a nota Sol, mas é só para você diferenciar os instrumentos, tá? O Mi pode ser um triângulo e assim sucessivamente, ok? E para o estudante de leitura em Braille, o sinal de ritornelo não é tão simples de executar, porque não tem exatamente o campo visual de onde começa e de onde termina aquela repetição. Então, é preciso identificar o tamanho, a quantidade de compasso existente entre o início e o final da repetição. É legal que o professor execute várias vezes para o aluno memorizar, porque para ele não é tão fácil a identificação do ritornelo como na escrita convencional. E aqui a gente tem alguns símbolos que estão no guia de estudos aí para vocês, né? As notas e as figuras musicais que são representadas aí, no caso, na língua Braille. Como eu disse anteriormente, vocês não precisam memorizar, tá, gente? Vai ser um trabalho de pesquisa, de conhecimento, de reflexão. Não é necessário preocupar-se com decorar nada, não. Até porque a gente nem teria tempo para isso, né? Para praticar tanto. Então, a gente tem algumas figuras musicais, a colcheia, a semínima, fusa, a mínima. Fala assim, nossa, é muito complexo, mas é tudo questão de costume mesmo, tá? Aí aqui a gente tem um pouco da indicação das oitavas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, como que a gente coloca, né, essa indicação de oitavas aí para o instrumento. E a mão direita e mão esquerda e pedal, para o caso do pessoal do piano, principalmente, né? A indicação dos dedos, dedo 1, dedo 2, dedo 3. Esse até que eu achei fácil, né? Porque começa tudo do lado esquerdo, então não é muito complexo. O sinal de mão direita, mão esquerda e pedal. Vocês vão ver que cada símbolo corresponde a uma coisa. E os intervalos. Então, intervalo de segunda, de terça, o intervalo de quarta, quinta, sexta, sétima e oitava.
Como eu disse, tudo, né, é uma questão de costume e pesquisa mesmo, a gente vai habituando. E aí os sinais principais de clave, né, a clave de sol, a de fá e a de dó, e alguns acidentes principais, como o bemol, sustenido, o B quadro, tá? Vocês vão ver que nas questões de vocês aí do ciclo 2, tem algumas indicações nesse sentido, então vocês têm que fazer nessa pesquisa e lembrar sempre de ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, para não confundir aí, né, na hora de colocar a resposta. As barras também, né, a parcial, a final e o ritornelo, vocês percebam que no caso especificamente das barras, a gente não tem apenas uma indicação, a gente tem um grupo de figuras aí que indicam, né, a barra parcial, final, ritornelo. Percebam que no caso do ritornelo, né, é até grandinho a indicação das barras, tá? Isso aí já é um indicativo próprio do sistema mesmo. E eu queria falar também da importância de vocês, quem tiver interesse, claro, sobre o assunto, pesquisar um pouco mais sobre o Musi Braille, tá? Que é um projeto que vai destinar a dar algumas condições mais favoráveis, né, para o pessoal com deficiência visual. Vamos falar aí, pode ser a baixa visão, pode ser a deficiência congênita, né, que é o cego de nascença. A deficiência adquirida ela é mais difícil, é mais complicada, porque a pessoa tem que se adaptar ao novo mundo que não é comum, né, ao cotidiano. Então, vocês vão perceber que esses alunos vão ter, claro, muito mais dificuldade, mas nada que a gente consiga adaptar ao longo das aulas, né, ao longo dos projetos que vocês vierem a desenvolver com os alunos. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do Musi Braille, que eu gosto muito. Tem um site específico, que depois vocês podem olhar com bastante calma, fala o que é o projeto, né? Pede até para vocês fazerem um download do software Musi Braille. Vocês vão perceber que não é fácil, tudo é uma questão também de costumar, né? Vocês podem pedir também, de repente, uma capacitação aí para os professores ou para os funcionários da sua escola, do seu local de trabalho, porque a gente tem que aprender a dominar a ferramenta para depois utilizar, senão fica meio confuso, né? Tanto para o professor quanto para o aprendente, mas nada que a prática não faça a gente acostumar, né? Aqui você tem os objetivos de metodologia, filmes educacionais do Musi Braille, textos, reportagens, tá? Então, tudo isso vai ajudar aí no processo, caso você precise, né, ou a sua escola tenha essa necessidade. O projeto Musi Braille, ele destina-se a criar condições favoráveis à aprendizagem musical das pessoas com deficiência visual, que sejam equivalentes às dos colegas de visão normal. Então, a técnica de musicografia Braille, ela é uma das principais ferramentas que permitem essa equivalência, e foi desenvolvida em 1828 e adaptada, né, para a transcrição de textos anteriormente desenvolvida para a transcrição musical, tá? Então, é um pouquinho complexo, mas vale a pena para quem tiver interesse, né? A situação é que os professores de música, alguns não têm conhecimento que isso existe essa musicografia específica de música, que é a musicografia Braille, mas como eu disse, tem que ter um certo domínio. Então, o legal é que você faça esse curso, essa capacitação, e também os colegas de trabalho, vocês treinem entre vocês, e depois vocês vão estar atuando aí com os alunos, tá? É uma ferramenta muito interessante, ela tem muitos materiais, né? Vocês perceberam aqui, o registro fotográfico dos eventos, né, o download. Vocês podem assistir uma música transcrita, não vou colocar agora, para que cada um faça a sua pesquisa, claro, específica. E também de apoio, nós temos 2 materiais, que é o Manual Internacional de Musicografia Braille, que foi citado no guia e o link, né, por questão de direitos autorais. Então, aqui está tudo completo. E não é fácil, mas é bem interessante, pelo menos assim, os símbolos principais, a gente conhecer, mostrar para os alunos. Uma forma que vocês podem fazer para decorar e para habituar mais com essa linguagem, seria passando para os alunos, tendo ou não casos de deficiência visual, com portador de deficiência visual. Por quê? Porque aí vocês vão estar fazendo esse treinamento, caso você precise, você já vai estar mais habituado. Então, ele trabalha com símbolos básicos, notas e pausas, sinais de oitava, clave, tudo, acorde, tá? Tudo completo. E o outro material também citado no nosso guia é a tese da Fabiana Bonilha, que ela descreve de uma forma, assim, bem
bem tranquila, né? Uma linguagem muito fácil de entender. E ela fala que o professor, e esse contato, né? Às vezes, a princípio, o aluno acha que estudar música é quase impossível, né? Por causa dessa deficiência visual, mas juntamente com a equipe pedagógica, vocês podem sim fazer um bom trabalho, tá? Então, o professor de música, ele vai contribuir para o desenvolvimento tátil do aluno e, consequentemente, traz contribuições ao desenvolvimento global, sobretudo no que diz respeito à exploração e à compreensão do ambiente. Supõe-se que o aprendizado da musicografia deva ocorrer posteriormente ao aprendizado do braille textual, mas, em alguns casos, os dois processos podem acontecer também simultaneamente, tá? As condições ao aprendizado estão associadas à relação estabelecida pelo aluno com esse sistema de escrita, e se o braille tem uma função preponderante em sua vida, e se essa for para ele um código significativo através do qual ele se apropria do conhecimento. Então, o estudante vai tender a aceitar mais facilmente o propósito de aprender a musicografia. E se, por outro lado, o braille não consistir numa ferramenta significativa para a leitura de notas, para os símbolos musicais, para esse conhecimento do cotidiano do aluno, ele vai ter mais resistência e vai sentir mais dificuldade nessa leitura musical. No caso de pessoas com perda visual tardia, a aquisição do braille ocorre por meio de um processo cognitivo distinto, uma vez que a percepção tátil passa a ser primordial para eles, após a falta da visão. Se a assimilação dos fundamentos que compõem o código, né, esse treino de leitura estiverem associados à aquisição de novas habilidades e conhecimentos, o contato com esse sistema de escrita vai ser mais permanente e mais significativo. É um processo pessoal diferente de indivíduo para indivíduo e cada um constrói seu próprio caminho para assimilar os mecanismos de leitura e escrita inerentes ao código. Tá? Então, eu fiz só uma introdução aqui da tese da Bonilha, né? Depois ela fala dos aspectos sobre o aprendizado da musicografia braille. É muito boa, gente. A tese é mais legal de ler do que o material do específico, né? Porque ela vai colocando exemplos, né? Vai citando. Então, é muito mais fácil de compreender. Eu acho que vale a pena para quem tiver interesse, tá? Os cegos dispõem de um código musical muito mais complexo. Por outro lado, o aprendizado consiste numa rica oportunidade de adquirir conhecimento e vivência no campo musical. E a complexidade pode induzir algumas pessoas ao desejo de propor sua extinção e criar outras formas de representação da música. Então, ela fala muito sobre o braille, a escrita musical, depois ela fala lá na frente sobre os símbolos, igual tem no próprio sistema braille, né? Ela entra aqui agora nessa parte do braille, tem algumas citações, e fala um pouco desses símbolos, desses códigos, igual a gente colocou ali os principais, tá? Então, eu espero que tenha dado uma pontinha de curiosidade aí para vocês, né? Esse material, ele não vai cair na prova que seria presencial, né, na prova de 40 pontos, ele é só para essa atividade e para aguçar um pouco o conhecimento e a curiosidade, mas vale a pena depois vocês olharem a tese com mais calma e também sobre a musicografia braille e a importância dela para esse processo de educação. Vocês podem imprimir partituras, né? Pode passar tanto textos como teoria musical para os alunos. Nós vamos aprender outras ferramentas maravilhosas também depois, né? Como o DOSVox, por exemplo, que facilita as aulas de música. Nós vamos ver também algumas tecnologias que podem ser utilizadas. Eu vou pausar a gravação, que se os colegas tiverem alguma pergunta, ok? Um abraço e até a próxima. Eu quero sair correndo. Por quê? Porque eu achei terrível. Nossa, é muito complexo demais. É um pouquinho. É bastante complexo, né? Eu não consegui compreender ainda onde entra os números.